chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. E o doutor Douglas já está presente. Douglas, mais uma vez, muito prazer em recebê-lo aqui. Doutor Douglas, que é cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, e a gente vai conversar num assunto muito importante aí. Eu adiantei aqui, a Maria também, né? Vamos estar falando sobre a questão das hemorroidas, vamos estar falando também sobre fístulas, fissuras anais, uma série de problemas aí, né? Incontinência, constipação e diarreias crônicas. Ô Douglas, eu fiquei assim espantado, até comentei aqui antes da gente começar, o número de pessoas, eu tive um problema familiar, né? Uma pessoa que teve aí a questão da fístula, e conversando, sempre alguma pessoa ou teve ou conhece alguém que já teve, né? É comum mesmo acontecer isso, a questão da fístula, Douglas? Na verdade, bastante comum, né? Tanto as hemorroidas também, mas as fístulas, as fissuras são doenças que são muito comuns, na verdade, na população. A gente estima hoje que 80% desse conjunto de doenças possam acometer até 80% da população. Puxa vida. É bastante comum. Olha, é comum e como sofre para tratar, hein? A maioria delas, o tratamento é sempre cirúrgico, né? Sim. A gente não tem tratamento com remédios, pomadas ou qualquer coisa do gênero. O tratamento é eminentemente cirúrgico das fístulas, né? Certo. Algumas são simples de se tratarem, porque depende do tipo de fístula e quanto acomete, mas algumas, né? A gente estava comentando lá que às vezes exigem múltiplas cirurgias, né? Às vezes de alta complexidade para conseguir resolver o problema. Olha, nós estamos ao vivo aqui, Dr. Douglas, você pode participar, 2534 1234, 2534 1234. Vou pedir para ela deixar o telefone na tela enquanto a gente conversa. Douglas, a questão ainda vamos falar sobre hemorroidas também, mas vamos falar sobre a questão da fístula. O que causa ela? Por que a pessoa acaba tendo, né? Eu tenho um familiar que operou 10 vezes, né? Eu tenho uma amiga, a Karine, que ela operou 3 vezes. Por que ocorre a fístula com o corpo humano? Perfeito. A fístula, na verdade, ela começa uma infecção, como se fosse uma pequena espinha, na região interna do ânus, em umas glândulas que a gente tem lá dentro, chamada criptas de Morgane, né? Lá, como ela fica bem perto da região muscular, aquela infecção ela faz um conteúdo de um pus, né? E esse pus ele não consegue, infecciona, não consegue ultrapassar a barreira muscular, então ela acaba indo para o tecido gorduroso da região perianal, mais para a região daquela que a gente chama, né, da região perianal, perto das nádegas e tal. E dali ela pode tomar caminhos diversos, né? Quando ela se exterioriza na pele, que é o que habitualmente acontece, esse trajeto, esse túnel é chamado fístula, né? E se o trajeto é complexo, né? É por isso que às vezes ocorrem casos que nem esse de 10 cirurgias, 3 cirurgias, porque a cirurgia ela não pode... olha só, tem uma imagem aqui, né? Então a gente tem aqui os esfíncteres anais, né, que são responsáveis pela vedação, para que a gente possa controlar nossas idas ao banheiro, né? Correto. E é essa glândula que ela infecta, né? Então ela pode fazer trajetos múltiplos, né? E aqui a gente está vendo, o Lucas aproximou, Douglas, está vendo aqui, essa parte escura seria isso é a fístula, né? Ela tem um orifício interno e um orifício externo. Só que ela pode acometer outros lugares. Correto. Né? Ela pode subir, inclusive, para áreas até abdominais, entre outros. Então pode ser uma doença até grave. Né? A maioria das vezes a gente consegue fazer um tratamento só aqui. Correto. Hoje, atualmente, o que mais existe, a gente fica preocupado porque quando você corta o esfíncter na hora de fazer o tratamento, com relação à continência, né? A capacidade de você reter flatos, fezes a longo prazo. Então a tendência da medicina hoje é de tentar fazer cirurgias preservativas, né? De não preservar os esfíncteres, né? Correto. Então são coisas que ainda estão avançando bastante na medicina. Para a gente compreender melhor, vou pedir para aproximar aqui. A cirurgia ela é tirada, esse túnel ele tem que ser aberto. Ele tem que ser aberto. Ele tem que ser aberto. E aí faz um corte, é isso, Douglas? Isso. Se ela comete muito conteúdo muscular, a gente tem que fazer ela em fases. Correto. Né? Isso que leva a múltiplas cirurgias. Então a gente
corta uma parte depois do tempo, e deixa recupera. uma outra parte reparada, né, através de com um dreno, com um fio, para a gente poder saber depois onde que está. Onde que ela está. E a gente vai seguindo os vários cortes, né? Puxa vida. Mas hoje tem uma tecnologia até muito interessante que está sendo desenvolvida, né? Nós não temos ainda em Piracicaba, esperamos trazê-la logo, que é você conseguir entrar com um probe nessa região e fazer uma espécie de uma cauterização com laser. Puxa, né? Você faz o caminho então contrário e vem fechando ela. E vem fechando ela com laser. Com laser. Isso evita que você faça cortes no músculo. Né? Puxa. Uma coisa muito interessante, foi falado no último congresso, uma coisa que acho que vai trazer muito benefício também, inclusive, porque a recuperação da cirurgia vai ser bem mais Que é bem mais simples, né? Isso, bem mais simples, né? A gente repara, então, né? Olha, a fístula é algo comum, sim, né? Como o conjunto aí desses problemas que a gente tem nessa região, acomete 80% das pessoas. Estamos ao vivo aqui, viu? 2534-1234, você pode participar conosco. Tem uma outra imagem aqui, que é a questão da úlcera também, né, doutor? Que a gente está reparando aqui na úlceras, parte interna. Isso, as úlceras elas são mais raras, né? São chamadas úlceras solitárias, né? São doenças aí que podem, como é que se fala? É por causa de uma movimentação dessa pele de dentro, que a gente chama de mucosa, ela se movimenta de forma errática por desprendimento da camada muscular e acaba fazendo erosões aqui no momento evacuatório, né? Mas são doenças bem mais raras, assim, muito diferente das hemorroidas, por exemplo, que são... Aqui a gente está vendo os vasos hemorroidários, né? Que são esses azuizinhos aqui. Tá em azul. Note que a gente tem internas e externas, né? Tá. Então os tratamentos acabam sendo também diferentes para cada tipo de hemorroida, né? Correto. Olha, tem uma série de perguntas que chegou para nós também a respeito da alimentação, se a alimentação influencia na hemorroida, se ataca, se é de fato a questão de colocar algumas ações como o banho de assento, gelo, pomadas. A gente vai tirar todas essas dúvidas aqui com o doutor. Você pode participar ao vivo, 2534-1234. Tem pergunta com a Maria. Vai lá, Maria. Tem pergunta, Neto, é o Simão lá do Gilda participando com a gente, ele ligou, conversou aqui no telefone, foi diagnosticado com hérnia de umbigo, doutor, pelo clínico geral. Procurou o especialista que lhe informou que não podia fazer a cirurgia, pois ele estava acima do peso. Ele explicou que era questão da abdominal mesmo, né? A dúvida então é se dá para fazer a cirurgia nessas condições, né? Porque o clínico geral afirma que sim e o especialista diz que não, porque com esse acima do peso que ele está, o clínico diz que pode voltar. Exato. A obesidade, de uma forma geral, ela deixa muito mais difícil qualquer cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia. Tá? E, naturalmente, as hérnias, elas têm uma propensão maior a retornar em pacientes que são obesos, mas em fumantes também, porque a capacidade do fumante cicatrizar é pior e ele é um tossidor crônico, então ele fica fazendo forcinha. Puxa vida, olha só. Pacientes que têm problema de próstata também pode aumentar a chance de retorno, porque ele tem muito esforço urinário durante vários dias, várias vezes ao dia. Né? Então nós temos umas condições. Não é que a cirurgia seja proibitiva, tá? Não é que é proibido operar um paciente obeso, mas ele tem que entender, às vezes, que poderia ajudar bastante perder um percentual do peso antes da cirurgia para melhorar as chances dessa cirurgia ser definitiva. Porque uma reoperação de uma hérnia, qualquer hérnia, uma reoperação é sempre mais difícil, né? Tecnicamente mais difícil, e envolve muito mais trabalho, né? E mais risco, consequentemente. Ao vivo aqui com o Dr. Douglas, Hospital Fornecedores de Cana, no quadro Saúde Agora. Você pode ligar e fazer sua pergunta, 18 horas e 19 horas em ponto, ao vivo, 2534-1234. A Andressa, tem pergunta aí, Maria? Já vamos fazer da Andressa aqui. Vila Monteiro, ela está perguntando, já entrando na questão das hemorroidas, né? Quais são as principais causas das hemorroidas? A Andressa pergunta. As hemorroidas, na verdade, a estrutura hemorroidária todos nós temos, né? São coxins cheios de vasos sanguíneos que ajudam, inclusive, na vedação, né? Quando nós fazemos força, as hemorroidas elas se enchem, né? O sangue ele vem, se enche nesse lugar e ajuda na vedação. O problema é que é o preço que nós pagamos por andarmos em pé, né? Existe um processo gravitacional, né? Todo o peso do nosso abdômen recai sobre o períneo, né? E a doença hemorroidária, muita gente chamava antigamente de varizes, né? Mas não chegam a ser varizes propriamente dito, porque o problema não é da veia, né? O problema é da estrutura de apoio, né? Que a gente fala que é essa carne que envolve as veias, elas vai se desprendendo. Certo. Né? Seria uma vedação do nosso corpo? Seria? Ela usa para
para reter? É isso? As hemorroidas elas ajudam a fechar. A fechar. Né? Então, o controle, né, de eliminação de gases assim fica um pouco melhor. Né? Mas com o passar do tempo, né, com a idade avançando, e claro, existe uma tendência familiar importante também, né, elas acabam se desprendendo e acabam se, como o pessoal diz, dilatando. Né? E quando ela faz isso, as veias acompanham a dilatação. E o que acontece, né? Elas ficam mais superficializadas e no processo de evacuação elas podem sair, sangrar, porque as veias ficam mais perto da região superficial, então elas são mais erodidas de forma mais fácil. E às vezes trombosar, né? Que a gente fala que esse sangue que é aqui dentro, ele sofre por processo inflamatório, ele coagula e forma uma estase, né? O sangue se acumula nessa região e pode levar bastante dor. Agora, é certo dizer, estou com a hemorroida atacada, como se parece que é algo que vem, fica um momento e depois passa. E esse é o processo mesmo ou só com cirurgia? Como é que funciona? Sim, aí a gente tem a doença crônica, né? Mas ela passa por crises. Tá? Então a hemorroida atacada é o que o pessoal diz quando está com uma crise hemorroidária, quando isso inflama, quando isso sangra ou quando isso se exterioriza e não consegue, às vezes, realmente fazer ela retornar, quando é do caso de hemorroidas internas. Né? Hemorroida externa, ela fica lá fora, porque ela lá pertence, né, que a gente fala, né? Tratamentos, existem vários, mas isso depende muito da queixa do indivíduo. Se o paciente ele tem uma doença hemorroidária de leve grau a moderado, mas ela não incomoda, né, a gente pede para administrar, né, porque dificilmente uma cirurgia vai tornar melhor alguma coisa que não incomoda. Correto. Tá? Mas se o paciente tem sangramentos crônicos, dores, né, muito desconforto, as cirurgias são indicadas. E aí tem vários tipos de procedimento que podem ser realizados, desde os menos invasivos as cirurgias maiores, né? Mas aí depende dos graus de doença. Foi exatamente o Anderson do Taquaral, ele está perguntando o seguinte, né? Ele está com problema com hemorroidas e o médico pediu uma colonoscopia. Ele quer saber se isso é comum mesmo. A colonoscopia? Ele quer saber por conta ele foi por conta da hemorroida que está dizendo e pediu o exame de colonoscopia. Que depende muito da suspeita clínica. Se o paciente ele é exclusivamente, né, ele tem sintomas só hemorroidários, não precisa da colonoscopia para fazer o diagnóstico da doença hemorroidária. É que em algumas condições, quando existe suspeita de outras doenças que também sangram, pode ser o caso dele. E aí, às vezes, o médico pode pedir a colonoscopia. Né? Ele pode estar suspeitando de outro problema. Principalmente em pacientes acima de 50 anos de idade, se existe sangramento, mesmo que a hemorroida esteja sangrando na sua frente, você pede a colonoscopia. Eu acho que é o caso dele aqui, com toda certeza. Estamos ao vivo aí no quadro, né? Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Você pode fazer a sua pergunta. Foi exatamente isso aí que chegou para nós aí com a Maria, a pergunta que ela vai fazer. Vai lá, Mar. A pergunta vem lá da Vila Prudente, é a Sônia, doutora. Ela quer saber se medicamentos orais e pomadas ajudam na cura ou só aliviam os sintomas. Ok. Doença hemorroidária, a cura é somente através da cirurgia, né, dona Sônia? O grande problema é assim, o controle pode ser feito com medicações. É que a crise pode ser resolvida com remédios. Né? Tanto medicações via orais, a gente tem alguns produtos que ajudam na resolução da crise, né? E algumas pomadas, mas assim, algumas medidas comportamentais também ajudam bastante, né? Evitar o uso do papel higiênico, evitar alimentos muito picantes ou temperos muito fortes. Durante a crise, doutor? É melhor, na verdade, isso se estender mesmo para os períodos de intercrise, né? Nos intervalos entre as crises. Papel, papel higiênico ele pode prejudicar, então ele pode agravar o problema da hemorroida. A higienização com água costuma ser menos traumática, né? Ela gera menos tração nos tecidos, né? E costuma ser melhor, né? Então ficam poucos resíduos fecais naquela região, diminuindo o quadro, a irritação da pele propriamente dito, né? Com tudo isso daí, melhora. As chances... O lenço umedecido também, ele pode ser usado? Pode ser usado tranquilamente, qualquer marca de lenço umedecido. Né? Isso, às vezes o paciente ele não tem, por exemplo, no trabalho, não tem uma ducha higiênica, um bidê, então ele pode usar sem problema. Sem problema nenhum. Cria menos atrito do que o papel. Com certeza. E aí tem alguns lugares que você vai com papel higiênico que se você aperta, ele faz até barulho de... Uma lixinha. Uma lixa, né? Que daí judia mesmo, né? Acaba gravando ainda mais, né? 25 34 1234, você participa ao vivo conosco agora. A pergunta que eu acho que eu tenho para fazer... No meu caso, acontece, Douglas. Quero saber se isso é uma questão psicológica ou não. Eu adoro pimenta, mas se eu abusar um pouquinho da pimenta,
vai me atacar, sim, aí eu vou ficar com uma sensação de ardência. Tem a ver ou não, Douglas? Tem tudo a ver. A pimenta, assim como alimentos mais picantes, elas não são causas da hemorroida, mas elas com certeza elas podem trazer um desconforto na região anal, né, na região hemorroidária, por causa das propriedades que elas têm, né? Eu costumo dizer uma coisa muito interessante para os pacientes não esquecerem: se o alimento ou bebida entrar ardendo, vai sair ardendo também. Né? É regra. Não esquece. Não esquece. É regra, né? Exato. Tudo que ardeu, então se prepara que vai arder também. Exatamente. Mas ela é um vasodilatador, é isso? A pimenta é vasodilatadora. Por isso que ela acaba... Isso, ela tem essa propriedade, né, vasodilatadora, mas ela tem a capseína, né, que é uma substância, uma toxina, na verdade, né, que dá a sensação de ardor, né? Sim. E ela, infelizmente, ela vai todo ela caminho, não é degradada, inteiro, ela chega embora, por assim dizer, ela chega na atividade, ela vai sair na atividade. Exatamente. Tem pergunta com a Maria? Vai lá, Maria. Doutor, agora o Paulo, lá do centro, ele pergunta: uma vez feita a cirurgia, o paciente pode voltar a ter o problema? Pode voltar a ter, porque assim, aquela hemorroida que ele operou, na verdade, ela resolveu, né? Mas a gente pode ter nós temos vários mamilos hemorroidários, várias regiões que podem ter a doença hemorroidária, né? E nós nunca operamos, não dá para retirar o ânus inteiro, né, do paciente. Então a gente opera aquela hemorroida que está doente, né? E as outras podem ou não desenvolver doença no decorrer do tempo, né? Então não é aquela que ele operou que voltou, mas a doença, de uma forma geral, pode acabar retornando, né? Agora, doutor, quando a pessoa que tem muito, né, tem uma pergunta que chegou aqui, se o problema não for tratado, ela tem um problema, ela diz que ela tem problema de hemorroidas e ela usa o sistema, vai passando pomada, vai diminuindo e tal. O medo dela é que possa caminhar para um câncer. Há essa possibilidade, quer dizer, uma hemorroida, ela pode de repente virar um câncer, tem que ter uma avaliação de um profissional. Ela não se identificou, não falou de onde que é, mas ela colocou essa pergunta, né? Que ela tem hemorroida e ela vai tratando com pomadas e vai melhorando. Hora tá bom, hora ataca e ela vai levando. O medo dela é que possa caminhar por um câncer. Há essa possibilidade? Não, a doença hemorroidária não está relacionada ao câncer do reto, ou câncer do ânus ou câncer intestinal, né? Mas é muito importante que pacientes acima de 50 anos que estejam apresentando sangramento anal, eles vão procurar o especialista, né? O câncer intestinal é o terceiro câncer mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. Terceiro câncer mais frequente? Terceiro mais frequente, né? Tanto em ambos os sexos, né? Então é importante, está sangrando, tem mais de 50 anos de idade, vá procurar um especialista para que ele possa fazer uma avaliação adequada e determinar se isso é só realmente uma hemorroida ou se existem outros motivos para a preocupação. A questão da alimentação, vamos ver se é mito, se é verdade. A questão da carne vermelha, ela prejudica aí toda essa região ou não, Douglas? Não, na verdade não, né? É que assim, a questão da alimentação hoje é a questão de equilíbrio, né? Você pode comer carne vermelha, mas não pode ser em detrimento, né, de outros conjuntos alimentares, né? Então você tem que comer as suas saladas, tem que comer as suas frutas, beber bastante água, né? Tem que ter um equilíbrio alimentar. Havendo equilíbrio, de uma forma global, não há essa questão de fazer bem ou fazer mal, né, com relação à carne vermelha. A carne vermelha ainda, tem muita gente ainda colocando ela como vilã de muitas coisas, né? A gente tem associado que uma alimentação rica em fibras diminui algumas chances de alguns cânceres, né? Mas isso são dados ainda assim que podem ser pode ser questionados, né? A gente tem dados contraditórios na literatura médica, né? Então não é uma orientação que a gente fala pare de comer carne vermelha, não é uma orientação que o médico pode simplesmente dar para condições intestinais que nem a gente está discutindo aqui, né? E tem algumas situações que precisa parar a carne vermelha, mas aí não entra o caso, não é o caso aqui, né? Fale, Maria, diga lá. A Ana, lá da Vila Independência, que sempre participa aqui com a gente, Neto, ela quer saber, doutor, posso tomar laxantes quando estiver constipada? Isso daí o pessoal abusa, hein? O pessoal abusa. Laxativos, de uma forma geral, não podem ser usados de forma rotineira, né? Eles são usados realmente eventuais, né? O caso para ela foi viajar e lá ela acabou ficando com o intestino mais preso, ela pode acabar utilizando algum remedinho para ajudar o intestino. Deixa eu só fazer, mas acontece isso mesmo? A pessoa ela sai da casa dela, ela já fica o intestino... Fica. É mesmo? E é uma questão psicológica? O que leva? Não, a gente atribui exatamente a um fator psicogênico, né? A pessoa não simplesmente trava, não tem motivo químico, fisiológico, é meio
meio até psicológico, dizemos, né? O intestino ele é meio sujeito a isso. Sujeito, mesmo, né? Se espanta. Estados de ansiedade, Olha preocupação só. acabam mudando o nosso hábito intestinal, né? Mas ela pode usar eventualmente. Caso ela tenha um problema mais crônico, né? Que é um intestino mais preso já, Todos que os vem lhe dias. acometendo há muitos anos, Sim. tal, assim, precisa de ajustes alimentares, talvez a atividade física ajuda muito a questão intestinal. Atividade né? física ajuda? Ajuda muito o Olha intestino, ajuda bastante, né? E é claro, né, às vezes se precisar usar alguma medicação, existem alguns remédios que são reguladores, né? Porque os laxantes eles agridem o intestino e a longo prazo podem trazer algumas dificuldades, né? Mas os reguladores intestinais, alguns modelos eles permitem ser utilizados de uma forma mais crônica, né? De forma a regular o intestino dela um pouco melhor e não ficar sofrendo com isso. Isso poderia ser substituído, doutor, pelos alimentos que dizem que são mais laxantes ou que possuem mais fibras? Sim, assim, a primeira coisa que a gente faz quando atende um paciente constipado é realmente tentar modificar o estilo alimentar, né? Para que ele entre num padrão laxante de alimentação, né? É que às vezes isso não é o suficiente, né? E tem pacientes que têm problemas mesmo intestinais, de mobilidade intestinal, né? Mas são doenças que a gente precisa ter um processo de diagnóstico para poder depois tratar, né? Mas de uma forma geral, o primeiro passo é realmente acertar a alimentação. Mamão, ameixa, tudo aquilo que a gente já sabe, couve, bastante folhas, né? E água, né? Isso, e água, né? Tem uma pergunta da Maria Eduarda Pacheco do Centro, já vou fazer, viu, Maria Eduarda? Já faço a pergunta, vamos atender o telefone primeiro. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Aparecido. Ô, seu Aparecido, tudo bem? Qual que é o seu bairro? Aqui da Vila Industrial. Vila Industrial, Aparecido participando conosco aqui. Pois não, seu Aparecido, pode fazer a pergunta. Então, é verdade que se a gente ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, isso daí pode vir provocar a reação da hemorroida? É verdade. Olha só. É verdade. Ô, seu Aparecido, olha, agora essa serviu para mim também. Adoro ler jornal. Adoro ler jornal. Quem não tem esse hábito? Não é comum esse hábito, Douglas? Muita gente. Muita gente. Você está ali lendo o jornal e aí é perigoso. Não é que é perigoso, né? Assim, o que eu digo para o paciente é que assim, você gosta de ler no banheiro, ótimo, é o seu lugar de paz em casa, tudo bem, né? Você vai lá, faz o que tem que fazer, levanta, se higieniza, fecha o tampo e sente lá de novo. Porque o problema é o períneo, né? A região do ânus, o períneo solto, né? Com o arco do vaso sanitário comprimindo a circulação das pernas, né? Então, a gente fala assim, toda posição que você fica que adormeça as pernas não é uma posição boa para a questão hemorroidária. Olha, mais uma pergunta. Aparecido, obrigado pela participação. Mais uma pergunta. Viu, seu Aparecido? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação. A Maria Eduarda Pacheco, então, do Centro, ela pergunta quantas vezes tem que ir ao banheiro? Ela quer saber qual que é qual que é o normal. O normal. Ok. A medicina diz o seguinte, se você for 3 vezes por dia no banheiro até 1 vez a cada 3 dias, isso é considerado normal. Mas o mais importante na questão é... 1 vez a cada 3 dias? Isso ainda é considerado normal. Puxa vida! Tá? Mas o mais importante na questão evacuatória é que ela seja feita confortavelmente. Tá? Que você não precise ficar fazendo muita força, né? Ou que você também não vá 10 vezes por dia, que isso é fora do comum, né? Mas essa é a média da medicina. Mas se você for 4 vezes, mas for bem 1 vez a cada 4 dias, mas se você se sentir bem com isso, você não precisa se forçar a trazer esse número para 3. Tá. Né? Acho que o importante é a qualidade de vida. 2 vezes ao dia? Não tem problema. Isso é considerado normal. Eu vi também, já chega, estouramos o tempo, eu sei. Mas, Douglas, rápido, isso traz muitas dúvidas e curiosidade também. Eu recebi uma mensagem, né, numa rede social que diz que se você tiver um apoio, né, você está sentado no vaso sanitário, se você tiver apoio nos pés, elevando o joelho, facilita o trabalho, né, de evacuação. Isso é verdade, Douglas? Em parte, né? Na verdade... Tanto porque, se eu não me engano, acho que São Paulo tem, na Europa é assim também, que você não tem o vaso. Não, você não tem o vaso, você vai defecar agachado. Isso facilita, ajuda? Na verdade é o ângulo que você faz com o tronco, né? Na verdade, quando você tem um apoio no pé, você joga o tronco um pouco mais para trás e isso facilita por causa da angulação, né? Mas mais importante do que isso, realmente, é a capacidade de relaxar a musculatura do períneo, né? Tem algumas doenças, inclusive, que uma doença da civilização, inclusive, né?
né? Porque a gente, desde pequeno, é obrigado a controlar a nossa vontade de ir ao banheiro. Sim. E alguns pacientes, com isso, insistentemente, acabam envolvendo um negócio chamado contração paradoxal. O músculo, na hora de relaxar, em vez de relaxar, ele contrai. Ele aprende a contrair na hora que tem vontade. Aí aquele paciente tem uma dificuldade enorme. E aí existe todo um tratamento que é necessário para isso. Perfeito, Douglas, muito boa a sua participação aqui, acho que é uma aula, um assunto que muito interessa a todos nós, espero recebê-lo novamente aqui. Eu que agradeço. Você participou da outra vez lá no antigo estúdio, né? No estúdio, perfeito. Beleza, muito bom. Douglas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, um abraço a todos os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana. Pode deixar. Muito obrigado. Agradecer. Você acompanhou o quadro, então, Saúde Agora, oferecimento do nosso Hospital Fornecedores de Cana.